Meus cumprimentos. Nós estamos de volta depois de um período mais ou menos longo sem fazer vídeos, né? Eu estava viajando, estava fazendo palestras em outros lugares, fora do país, aproveitando as minhas férias, mas estamos de volta, com saudade de todos vocês, e vamos falar um pouco do direito comercial e a financiarização. Eu peço a vocês que, depois de assistir esse vídeo, que deem like, comentem, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal. Como nós dissemos em vídeos anteriores, que espero que todos tenham assistido, mas se não assistiram, espero que assistam. Falamos sobre a financiarização, assim, en passant, né? E hoje eu gostaria de falar sobre o direito comercial e a financiarização, porque ela altera substancialmente as relações societárias e mercantis em geral. Vamos abordar, em razão disso, a importância disso para o direito comercial, e voltando um pouco para fazer uma pequena revisão, para aqueles que não assistiram, né, as bases se encontram da financiarização na configuração dos antigos papéis enquanto instrumentos de crédito, os títulos de crédito, os documentos de crédito, as cartas de crédito. Quando o papel passou a ser incorporado, quando o crédito passou a ser incorporado em papéis como os títulos de crédito, a base para a criação do capital fictício se estabeleceu, e foi a base também para a bancarização das relações, que na verdade o primeiro título de crédito nada mais era do que a ordem de um banqueiro a outro que lhe era subordinado para que pagasse determinada quantia ao portador da carta de crédito, litera câmbio, que acabou se tornando em português letra de câmbio, mas que era carta de câmbio, né? E não é à toa que João Napo Borges, um dos nossos grandes juristas na área de direito comercial, disse que os títulos de crédito fizeram mais pela economia do que todas as minas de ouro somadas, né? Todas as minas de ouro do mundo juntas, né? Vamos voltar um pouquinho. As práticas comerciais iniciais nas primeiras sociedades mercantis sempre tiveram por base a produção e como elemento gerador de riqueza, de capital. Entretanto, a sociedade anônima, olha que interessante, ela já começa com o Banco de Veneza originariamente. As sociedades que deram origem à sociedade anônima foram o Banco de Veneza e as Companhias das Índias. E ela traz uma novidade, que é o sócio meramente investidor. Tanto é que isso aqui diferencia a sociedade de pessoas da sociedade de capitais. A sociedade de pessoas, ela se caracterizava, a sociedade se formava em razão dos atributos da pessoa. Era um artesão, era um administrador, era, né, um sapateiro, fabricava sapatos, um marceneiro. E aqui surge então aqueles que não importam seus atributos pessoais, mas o capital que ele investe, né? E essa é a característica da sociedade anônima inicial e principal. É natural, era uma consequência natural do surgimento das sociedades anônimas, que os investidores, né, passaram a visar a geração de capital em detrimento da produção, ou seja, do capital pelo próprio capital, né? Mesmo porque eles não compunham o corpo produtivo daquela sociedade. Eles eram investidores e pretendiam tão somente o capital de retorno. Isso implica, não é, na descoberta de outras formas de se fazer o capital gerar capital, deixando em segundo plano a produção. Os reais donos do capital, então, aqueles investidores, eles começaram a deixar com o tempo, quer dizer, já não eram mais aqueles capitães da indústria, não é aquelas pessoas que tinham um interesse produtivo, mas os reais donos do capital, aquelas pessoas passaram a deixar a condução das companhias para terceiros que eram contratados, que também não tinham vínculo, não tem vínculo com a produção. Eles têm uma ambição carreirista sem lastro na produção. Então, diante disso, surge uma desvalorização, vamos dizer assim, ou seja, a produção é desvalorizada em face da financiarização. E a consequência é que o trabalhador também sofre essa desvalorização
assim como as pequenas e médias empresas. Então, assim, as pequenas e médias empresas, que normalmente são são as pessoas que estão interessadas na produção, nos atos de comércio, nas práticas mercantis, nas práticas empresariais, essas são afetadas pela financiarização de uma outra maneira. Então vamos ver um exemplo clássico, por exemplo, de como que a financiarização atinge. Isso, para quem estuda contratos mercantis, vai ficar muito claro. Um dia nós vamos ter que falar aqui um pouco mais sobre contratos mercantis para poder complementar isso, mas no momento vamos falar só en passant. O que acontece? Os agentes financeiros, por exemplo, surgem no âmbito das empresas, por exemplo, automobilísticas, tratores, etc. e tal. Como que eles criam agentes financeiros próprios dentro delas e eles começam a ganhar mais com o financiamento, com os juros do financiamento dos veículos vendidos do que com a própria produção, com a própria venda. Então, esses agentes financeiros que são criados pelas grandes companhias, eles passam a trazer um retorno de geração de capital maior do que a produção. Então a financiarização começa ali. E muitas vezes, então, aquele pequeno empresário, aquele empresário individual que precisa injetar capital na sua atividade, precisa comprar um automóvel, um caminhãozinho, uma coisa assim, fogões para o seu restaurante, fornos, ele paga muito mais, né? Ele passa a ser um fomentador indireto, vamos dizer assim, inconsciente, não voluntário da financiarização. Da mesma forma que o marketing passou a ser, né? O marketing, o impacto das marcas, o marketing fazem crescer o valor das ações sem que haja nenhuma alteração na produção ou na qualidade dos produtos. Não há um crescimento no setor produtivo. Muitas vezes é com um simples movimento no âmbito do mercado de papéis. Então não é sem razão que a própria lei, a própria legislação estabelece que as sociedades anônimas são consideradas por força por determinação legal, sociedades empresariais ou mercantis, conforme o entendimento de cada um, independentemente do seu objeto ou dos seus objetos, né? Visto que a financiarização ela é uma atividade eminentemente capitalista e mercantil por natureza, e ela está por trás da sociedade anônima de capital aberto. Ela é mercantil por natureza, ou seja, a financiarização na sociedade anônima ela sai por força de lei, ok? Só para ficar claro. Com isso, as pequenas e médias empresas elas foram lançadas à própria sorte e sobrevivem, como eu disse, ainda que não saibam, não mais para a produção, para a sua própria produção, mas para construir o seu capital por meio da produtividade, mas para alimentar o processo de criação de fomento do capital fictício dos grandes financistas. Então, diante disso, eu quis fazer essa pequena explanação. Diante disso, é preciso um novo olhar sobre o direito comercial. É preciso que nós, professores de direito comercial, já expliquei porque é direito comercial em outros vídeos, direitos comerciais, os agentes comerciais, os advogados, os juízes, dê uma olhada, passe a olhar de forma diferente para a nossa disciplina. Porque as teorias tradicionais, seja do ato de comércio, seja do ato de empresa, não respondem às questões das atividades mercantis e do relevo da financiarização iniciadas e disseminadas na segunda metade do século XX, que perdura até hoje, mas que tem raízes lá na criação daqueles papéis ainda na transição da Idade Média para a Idade Moderna, para a primeira revolução burguesa, né, que surge, que é o tiro de misericórdia no feudalismo. Então ali já começa, então, vamos dizer assim, a base para a financiarização e com o tempo deslocamento da cultura produtiva para a cultura financista. Eu trouxe alguns livros aqui que eu li, estou estudando, que eu gostaria de indicar, que vão ajudar a raciocinar a respeito dessa situação, dessas questões da atualidade. Eu tenho aqui O Capitalismo se Desloca, do professor Ladislau Dalbor, um livro que deve ser lido.
para aqueles que querem realmente produzir alguma coisa e estudar. Temos aqui Resgatar a Função Social da Economia, uma questão da dignidade humana, também do professor Ladislau Dalbor. Um livro que eu considero importantíssimo também para quem quer estudar a sério essas questões atualmente. É um livro que eu li também, como os outros, totalmente, todo, e me fez refletir em muitas coisas, que é Introdução à Financiarização, do Ilan Lapida, prefácio do professor Bresser Pereira, precisa ser lido, na minha opinião, claro. Temos aqui um livro que eu acho fundamental, que é o Semiocapitalismo, do professor Paulo Ghiraldelli, também merece ser estudado a fundo, é preciso ler, é preciso estudar sempre. E também do professor Paulo Ghiraldelli, Subjetividade Maquínica. São livros importantes para começar a, pelo menos, se não compreender totalmente, a refletir sobre a questão. Tá? Eu sugiro esses livros. Peço novamente que as pessoas que assistiram, estiveram comigo até agora, que deem like, aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, compartilhem e comentem, para que a gente possa prosseguir sobre esse assunto que eu reputo da maior importância. Muito obrigado e até a próxima.